Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos dar continuidade ao Midrash da Parashá Terumá. As paredes do Mishkan. As paredes do Mishkan foram construídas de viga de madeira de chitim e tinham 10 amot, cerca de 5 metros, de altura e ficavam bem eretas. Na base de cada viga havia 2 encaixes basais de prata. As vigas eram mantidas juntas por 2 varas de ouro que passavam através de anéis por fora das vigas. Outra vara passava através dos buracos no centro de cada viga. O Midrash explica: as partes do Mishkan nunca se perderam. Chegou uma época em que as vigas, varas e encaixes basais de prata do Mishkan não eram mais necessários. Isso aconteceu quando o rei Shlomo construiu uma nova morada para Hashem, o Beit HaMikdash, em Jerusalém, cerca de 500 anos depois que o Mishkan foi construído no deserto. O que Shlomo então fez com as partes do Mishkan? Nenhuma parte do Mishkan foi jogada fora. Todas as vigas e demais partes foram escondidas pelo rei Shlomo no Beit HaMikdash. Cada parte era sagrada porque havia sido feita e doada por tzadikim. Nossos sábios explicam que no futuro as partes originais do Mishkan serão desenterradas e Hashem fará novamente com que sua Shekhinah repouse sobre elas. As cortinas da entrada. Na entrada do pátio do Mishkan havia uma bela cortina, chamada de Massar, que estava presa a 4 varas. Outra cortina, também chamada de Massar, estava pendurada na entrada do Mishkan. Uma cortina especial, chamada de Parochet, separava o Kodesh do Kodesh HaKodashim. Mishbeach Aolá, o altar para os sacrifícios dos animais. Hashem explicou a Moshe como fazer um grande altar para os sacrifícios de animais. Ele ficaria no pátio do Mishkan. O altar era feito de madeira de chitim e revestido de cobre, e é por isso que ele às vezes é chamado de altar de cobre. Ele tinha 3 amot, cerca de 1,5 metros de altura. De acordo com outras opiniões, eram 10 amot, 5 metros de altura. Cada um de seus 4 cantos tinha um chifre de cobre no topo, um bloco quadrado aberto na parte de cima, onde os Koanim colocavam o sangue de alguns sacrifícios. Uma tira de cobre com desenhos de flores ficava em volta do meio do Mishbeach. Ela era chamada de Karkov. O Karkov fazia o Mishbeach ficar mais bonito. Sob o Karkov, uma rede, rechete, de cobre circundava o Mishbeach. A rede dividia o Mishbeach em metade superior e metade inferior. Os Koanim aspergiam o sangue de alguns korbanot na parte superior e de outros korbanot na parte inferior. O Mishbeach tinha 2 varas que passavam por anéis em suas laterais, de modo que ele podia ser carregado para onde Bnei Israel viajasse. O Mishbeach era oco por dentro, enchido de terra, sempre que Bnei Israel acampava, e é por isso que às vezes ele é chamado de altar de terra. O Midrash explica alguns milagres do altar de cobre. Este altar ficava no pátio do Mishkan, sob céu aberto. No entanto, a chuva nunca apagava o fogo que ardia sobre ele. A fumaça dos korbanot sempre ia para cima, direto para o céu, como um pilar. O vento nunca conseguia empurrar a fumaça em outra direção. O fogo do Mishbeach nunca derretia o cobre ou queimava a madeira sob o cobre. O pátio do Mishkan. O pátio era cercado de cortinas enredadas que ficavam penduradas em ganchos nos pilares, colocados em todo o redor do pátio e que tinham 5 amot, cerca de 2,5 metros de altura. Como o pátio inteiro estava cercado por estas cortinas, quem estava de fora não conseguia ver os Koanim quando estes ofereciam os sacrifícios de animais no Mishbeach do pátio. Por que o Mishkan era feito de tantos materiais preciosos? Hashem ordenou a Bnei Israel fazer o Mishkan e seus utensílios sagrados de ouro, prata
e outros materiais preciosos, mas não porque ele precisa de uma casa bonita e cara. No entanto, Hashem queria que o Mishkan fosse bonito por duas razões. Primeiro, para que todo judeu que entrasse ali ficasse impressionado com sua magnífica beleza. Ele então se comportaria de forma respeitosa e entenderia que a Shekhinah repousava naquele lugar sagrado. 2. Para que os não-judeus sentissem um grande respeito pelos judeus quando ouvissem sobre o Mishkan, que os judeus haviam construído. Eles diriam: os judeus foram escravos no Egito, mas agora são muito ricos. Eles têm ouro, prata e materiais preciosos o suficiente para construir uma tenda maravilhosa. Eles também devem ter muitos homens sábios e grandes artistas entre eles do que qualquer outro povo. Do contrário, como poderiam ter feito o complicado modelo da menorá e os demais objetos do Mishkan? Hoje nós não temos o Mishkan e não temos o Beit HaMikdash, mas temos nossos Batei Knesiot, sinagogas, e Batei Midrash. Assim, devemos entrar no Beit HaKnesset e no Beit HaMidrash com respeito, porque eles são os locais onde a Shekhinah habita nos dias de hoje. Fim do Midrash da Parashat Terumah. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!